Passei quase 68 anos, acreditando que uma mãe deveria estar disponível para o filho até o último dia de vida. Meu nome é Helena Duarte. Trabalhei durante 35 anos como cozinheira numa escola estadual de Campinas. Minhas mãos prepararam milhares de pratos, lavaram panelas, cuidaram de uma casa e seguraram meu único filho todas as vezes que ele parecia prestes a cair. Naquela segunda-feira à noite, eu estava sentada no pequeno escritório da oficina de Renato. Havia contas espalhadas sobre a mesa, energia atrasada, salários que venceriam em 2 dias, 3 cobranças de fornecedores. Minhas costas doíam, mas eu continuava usando a calculadora, tentando descobrir de onde tirar o dinheiro para impedir que a luz do estabelecimento fosse cortada. Renato entrou batendo a porta. O fornecedor de peças suspendeu minhas entregas, disse: "Essa gente não sabe esperar." Olhei para ele. "Renato, você gastou o dinheiro reservado aos funcionários. Eu precisava pagar outras coisas. Uma viagem de fim de semana não era uma emergência." Ele jogou as chaves sobre a mesa. "Carla precisava descansar. E agora seus funcionários talvez não recebam, e eu resolvo." Apontei para as contas. "Quem está tentando resolver sou eu." Durante anos, aquela cena se repetiu. Renato criava um problema. Eu retirava dinheiro da aposentadoria, organizava documentos, ligava para fornecedores e encontrava uma saída. Depois ele agradecia, prometia mudar e voltava a fazer tudo novamente. Naquela noite, porém, eu estava cansada. "Não posso continuar cobrindo suas dívidas." Meu filho me encarou como se eu tivesse cometido uma traição. "É só desta vez. Você disse isso no mês passado. A oficina está passando por uma fase difícil. Essa fase já dura anos." Renato começou a andar de um lado para o outro. "A senhora não entende a pressão de manter um negócio." "Entendo o suficiente para saber que não se gasta o dinheiro dos salários numa viagem." Ele bateu a mão sobre a mesa. "As contas se espalharam. A senhora só sabe reclamar." Fiquei em silêncio. Desde que se aposentou, parece que ficou procurando um jeito de atrapalhar minha vida. A frase me atingiu, mas tentei manter a voz. "Calma, estou aqui há 3 horas, tentando impedir que você perca a oficina." Renato soltou uma risada sem humor. Então olhou para mim e perguntou: "E como é não servir mais para nada?" "Mãe." Meu corpo ficou imóvel. Ele continuou: "Deve ser difícil perceber que ninguém precisa mais da senhora." Olhei para minhas mãos. Os dedos estavam deformados pelo trabalho. Havia pequenas cicatrizes de queimaduras antigas. Aquelas mãos acordaram às 4:30 da manhã durante décadas, prepararam a comida que Renato levava para a escola, pagaram seus estudos, ajudaram a abrir aquela oficina, cuidaram de Beatriz sempre que ele e Carla precisavam sair. Mesmo assim, meu filho olhava para mim como se eu fosse uma mulher inútil, tentando ocupar espaço em sua vida. Esperei que ele percebesse o que havia dito, que pedisse desculpas, que ao menos demonstrasse vergonha. Renato apenas pegou as chaves. "Vou para casa. A senhora vê o que consegue fazer com essas contas." Saiu e deixou a porta aberta. Fiquei sozinha no escritório. Durante alguns minutos, continuei olhando para os números. A energia poderia ser cortada no dia seguinte. Faltavam quase 12 mil reais para pagar os funcionários e os fornecedores mais urgentes. Eu tinha uma reserva. Era o dinheiro que guardava para consertar meu telhado e fazer um tratamento nos olhos. Se transferisse aquele valor, salvaria Renato mais uma vez. Peguei o celular, abri o aplicativo do banco. Meus dedos pararam sobre a tela. A pergunta dele ainda ecoava dentro de mim: como é não servir mais para nada? Fechei o aplicativo, recolhi minha bolsa e deixei as contas sobre a mesa. Naquela noite, não respondi ao meu filho, mas na manhã seguinte, fiz uma coisa que Renato jamais acreditou que eu teria coragem de fazer. Parei de resolver a vida dele. Não paguei a energia, não cobri os salários, não telefonei para os fornecedores, não preparei sua marmita. Também não acordei cedo para levar Beatriz à escola, sem que ninguém sequer tivesse perguntado se eu podia. Ao chegar em casa, encontrei um envelope debaixo da porta. Era antigo, amarelado nas bordas, e trazia o nome do advogado de meu falecido marido. Na frente, havia uma frase escrita à mão:
Entregar à senhora Helena apenas se Renato tentar tomar uma decisão sobre os imóveis. Senti um arrepio. Meu marido, Augusto, estava morto havia quase 7 anos. Mesmo assim, parecia saber que um dia nosso filho confundiria minha bondade com fraqueza. Entrei. Tranquei a porta e coloquei o envelope sobre a mesa. Eu ainda não sabia o que havia dentro dele. Também não sabia que, enquanto eu tentava salvar a oficina, Renato já planejava vender minha casa, controlar os imóveis deixados pelo pai e declarar que eu não tinha mais capacidade para cuidar da própria vida. Algumas semanas antes daquela noite na oficina, minha vida parecia tranquila para quem olhava de fora. Eu morava sozinha numa casa térrea, num bairro antigo de Campinas. Na varanda havia vasos de samambaia que eu regava todas as manhãs. Na sala, fotografias de Augusto permaneciam sobre a estante perto da janela. Mantinham um pequeno altar com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, uma vela branca e o terço que minha mãe me dera quando eu me casei. A casa era simples, mas organizada. O problema era que quase nenhuma parte do meu dia realmente me pertencia. Eu acordava antes das 6 para levar Beatriz à escola. Renato dizia que o trânsito atrapalhava o trabalho na oficina. Carla alegava que precisava abrir o salão cedo, então eu preparava o café. Colocava frutas numa vasilha e esperava minha neta no portão. Beatriz sempre chegava com os cabelos ainda desarrumados. Desculpa, vou. Meu pai acordou atrasado de novo. Entre. Minha filha, coma alguma coisa. Ela se sentava à mesa enquanto eu arrumava sua mochila, depois a levava até a escola. Na volta, passava no mercado e comprava os ingredientes das marmitas. Renato gostava de arroz soltinho, feijão grosso e bife acebolado. Carla dizia estar tentando emagrecer, então eu preparava salada separada. Fazia tudo em 2 embalagens e pedia a um motorista conhecido que deixasse na oficina e no salão. Renato raramente telefonava para agradecer. Quando ligava, quase sempre começava da mesma forma. Mãe, preciso de um favor. Às vezes, era uma conta atrasada. Em outros dias, precisava que eu organizasse notas fiscais, respondesse mensagens de fornecedores ou verificasse o saldo da oficina. Eu tinha todas as senhas anotadas num caderno. Internet banking, conta de energia, aplicativo de pagamentos. Renato dizia que não tinha cabeça para papelada. A senhora é muito melhor com essas coisas. Eu ouvia aquilo como elogio. Não percebia que ele havia transformado minha competência em obrigação. Também levava o carro dele para manutenção, marcava consultas, buscava peças, ficava com Beatriz quando o casal queria sair. Quando Carla telefonava, usava uma voz doce. Dona Helena, a senhora poderia ficar com a Bia só hoje. Quase nunca era apenas naquele dia. Mesmo assim, eu respondia, claro. Minha filha sentia orgulho de ser necessária. Depois da morte de Augusto, a casa havia se tornado silenciosa demais. Quando Renato precisava de mim, eu sentia que ainda fazia parte da família. Quando ninguém telefonava, começava a pensar que talvez estivesse ocupando espaço no mundo sem uma função definida. Foi Dona Célia quem percebeu antes de mim. Ela morava 2 casas abaixo e aparecia quase todas as tardes para tomar café. Certa vez, encontrou-me diante da mesa da cozinha, separando contas da oficina. Helena, você não se cansa de resolver tudo para um homem de 42 anos. Sorri. Filho é filho. Célia, a gente nunca deixa de ser mãe. Ela pegou uma das faturas, conta de energia da oficina. Depois levantou outra folha, salário atrasado de funcionário. Olhou para mim. Isso não é ser mãe. Isso é administrar a vida dele. Renato está passando por uma fase difícil. Essa fase começou quando pensei. Não consegui responder. Célia continuou. Ser mãe não significa virar empregada da vida dos filhos. Você fala assim porque não tem filho. Talvez por isso eu consiga enxergar o que você não quer ver. Recolhi as contas. Incomodada. Renato tem bom coração. Pode ter.
Mas coração bom também precisa aprender responsabilidade. Mudei de assunto. Naquela época, eu ainda acreditava que meu filho só precisava de mais tempo, mais ajuda, mais uma oportunidade. Pensava que, se eu parasse de resolver seus problemas, ele entenderia aquilo como abandono. Por isso, continuei. Naquela mesma noite, fui até a casa de Renato levar uma pasta com documentos da oficina. Porta estava entreaberta. Entrei sem fazer barulho. Ouvi Carla falando ao telefone na cozinha. Ele não sabe nem quanto deve. Houve uma pausa, mas também, enquanto a velha continuar pagando, ele nunca vai aprender. Parei no corredor. Meu coração acelerou. Carla continuou. Ela reclama, mas no fim resolve tudo. Sempre resolve. Apertei a pasta contra o peito. Ela sabia dos empréstimos, sabia das contas pagas, sabia que o dinheiro saía da minha aposentadoria e, pior, parecia contar com aquilo. Voltei para a porta antes que me visse. No caminho para casa, tentei encontrar uma desculpa. Talvez tivesse falado com raiva, talvez a velha fosse outra pessoa, talvez eu tivesse entendido errado, mas, pela primeira vez, uma pergunta começou a me acompanhar. Eles me procuravam porque me amavam ou porque sabiam que eu nunca conseguia dizer não. Na manhã seguinte, Renato telefonou antes das 7, não perguntou como eu estava, não mencionou a pasta, apenas disse: "Mãe, preciso de um favor", e, mesmo depois de tudo o que ouvira, respondi como sempre: "O que aconteceu?" "Filho, eu ainda não sabia que, cada vez que resolvia mais um problema, ensinava Renato a acreditar que minha vida existia para sustentar a dele." Quando Renato tinha 9 anos, Augusto perdeu o emprego. Foi a primeira vez que vi medo no rosto do meu marido. Ele chegava em casa todos os dias com os sapatos cobertos de poeira, depois de caminhar por fábricas, depósitos e oficinas procurando qualquer vaga. À noite, sentava-se à mesa e fingia estar tranquilo. "Amanhã aparece alguma coisa", dizia. Mas eu sabia que as economias estavam acabando. Naquela época, eu já acordava às 4:30 da manhã, preparava o café da família e pegava 2 ônibus. Passava o dia diante de panelas enormes, servindo arroz, feijão, sopa e mingau para centenas de crianças. Quando meu turno terminava, comecei a aceitar trabalho extra. Preparava salgados para professores, fazia bolos por encomenda. Algumas noites, voltava para casa depois das 8. O que não suportava era imaginar meus netos passando necessidade e todos dizendo que eu poderia ter evitado. "Eu posso transferir parte", respondi. Eu me ajoelhava diante dele. "Mesmo sentindo dor nas pernas, estou trabalhando para que você continue estudando." "Filho, durante alguns anos, mantivemos Renato numa escola particular. Era uma instituição simples, mas ainda pesava no orçamento. Augusto sugeriu transferi-lo. "A escola pública do bairro é boa." Eu neguei. "Ele já está acostumado. Vai perder amigos. Nós estamos nos endividando." "Lena, ele precisa ter oportunidades que nós não tivemos." Augusto cedeu. Naquele tempo, cada sacrifício parecia uma semente. Eu acreditava que, no futuro, Renato seria um homem responsável, seguro e grato. Nunca imaginei que ele cresceria considerando aquelas renúncias uma obrigação natural de mãe. Quando decidiu abrir a oficina, já tinha 28 anos. Chegou à nossa casa com um caderno cheio de cálculos e entusiasmo. Encontrei um ponto excelente. Augusto analisou os números e o capital inicial. Renato baixou a voz. "Ainda falta uma parte." Faltava quase tudo. Eu tinha herdado dos meus pais um pequeno terreno numa cidade próxima. Não era grande nem valioso, mas era a única coisa que havia recebido deles. Augusto queria conservá-lo. "Pode valorizar", explicou. "Será uma segurança para nossa velhice." Renato ficou em silêncio, decepcionado. Naquela noite, não consegui dormir. Imaginei meu filho abandonando o sonho por falta de dinheiro, enquanto nós possuíamos um terreno sem uso. No dia seguinte, falei com Augusto. "Vamos vender." Ele me olhou por muito tempo. "Tem certeza? Renato está tentando construir a própria vida, e nós,
Ainda temos a casa, o terreno foi vendido com o dinheiro. Pagamos a entrada do ponto, compramos ferramentas e ajudamos nos primeiros meses de aluguel na inauguração. Renato me abraçou diante de todos. Um dia vou devolver cada centavo. Eu sorri. Não precisa devolver, só faça dar certo. Talvez aquela tenha sido uma das frases mais perigosas que repeti durante a vida. Quando a oficina enfrentou a primeira crise, paguei os fornecedores. Na segunda, Augusto renegociou uma dívida. Na terceira, usamos nossas economias. Sempre havia uma explicação, um cliente que não pagou, uma pechachara, um funcionário que causou prejuízo, um mês fraco. Renato nunca era responsável pelo problema. E nós sempre encontrávamos uma maneira de impedir que ele sofresse as consequências pouco antes de morrer. Augusto começou a observar tudo com mais preocupação. A doença havia enfraquecido seu corpo, mas não sua lucidez. Certa tarde, estávamos sentados na varanda, quando Renato telefonou pedindo dinheiro para cobrir um cheque. Eu me levantei imediatamente. Vou fazer a transferência. Augusto segurou meu braço. Espere, o cheque vence hoje? E por que ele não guardou o dinheiro? Teve despesas inesperadas. Renato sempre tem uma despesa inesperada quando sabe que você vai resolver. Senti-me ofendida. Nosso filho não faz isso de propósito. Talvez não faça, mas aprendeu que pode errar sem cair. Fiquei em silêncio. Augusto olhou para o jardim. Nosso filho tem bom coração, Lena, mas precisa entender que toda escolha tem consequência. Ele ainda vai amadurecer. Você diz isso desde que ele abriu a oficina. Quer que eu deixe nosso filho perder tudo? Meu marido virou-se para mim. Você sempre corre para impedir que ele caia. Dia. Talvez precise deixá-lo sentir o chão. Não gostei daquelas palavras, pareciam duras. Naquela época, eu ainda confundia amor com resgate. Fiz a transferência. Quando voltei para a varanda, Augusto já havia entrado. Encontrei-o no quarto, organizando documentos numa pasta escura. O que é isso? Ele fechou a pasta. Estou deixando tudo organizado. Tudo o quê? A casa, os imóveis alugados, algumas contas. Para que essa preocupação agora? Para que você fique protegida. Sentei-me ao lado dele. Renato vai cuidar de mim. Augusto não respondeu imediatamente. Ele pode querer cuidar, disse por fim, mas você precisa continuar dona da própria vida. Também mencionou o nome de Dr. Álvaro, um advogado que conhecia havia muitos anos. Deixei algumas orientações com ele sobre o inventário, sobre o futuro. Não perguntei mais. A doença avançava e eu não queria transformar os dias que nos restavam em conversa sobre patrimônio. Quando Augusto morreu, Renato me abraçou diante do caixão. Agora sou eu que vou cuidar da senhora. Acreditei. Nos primeiros meses, ele aparecia com frequência, perguntava se eu havia tomado os remédios, conferia as contas da casa, trocava lâmpadas. Depois as visitas diminuíram. Os cuidados se transformaram em pedidos. Primeiro, valores pequenos. Depois, contas maiores. Usei parte da aposentadoria, mexi nas economias. Também gastei quase todo o seguro deixado por Augusto. Sempre que hesitava, Renato lembrava que a oficina era o futuro da família e eu continuava ajudando. Anos depois, ele começou a repetir uma frase estranha. Sempre que entrava na minha casa, quando isto passar para o meu nome, vou derrubar os fundos e construir apartamentos. Às vezes, falava sorrindo, em outras, caminhava pelo quintal fazendo contas. Eu respondia, você fala como se eu já tivesse morrido. Renatoria, é só planejamento. Mãe, naquela época, não compreendia por que meu filho falava dos imóveis como se já fossem dele. Também não sabia o que Augusto havia deixado com o Dr. Álvaro, mas, depois de ouvir Carla dizer que eu continuaria pagando e de ver Renato tratar minha casa como um projeto futuro, comecei a suspeitar que meu marido havia organizado muito mais do que simples documentos. Talvez Augusto tivesse percebido, antes de morrer, que meu maior risco não era ficar sozinha, era continuar salvando Renato até não restar nada de mim para proteger. No domingo seguinte,
Renato me convidou para almoçar em sua casa. Achei estranho. Meu filho raramente telefonava apenas para me ver. Na maioria das vezes, havia uma conta vencendo, um documento para organizar ou alguma urgência que precisava de dinheiro. Mesmo assim, preparei um bolo de fubá e fui. Carla havia feito frango assado, arroz, farofa e salada. Beatriz me abraçou assim que entrei. Vô, fazia tempo que a senhora não vinha. Seu pai vive ocupado. Renato ouviu, mas fingiu não perceber. Durante o almoço, a conversa parecia normal. Carla falou sobre o salão. Beatriz contou sobre uma prova na escola. Renato perguntou se os aluguéis dos 2 pequenos imóveis haviam caído naquele mês. Levantei os olhos. Caíram. Os inquilinos pagaram em dia. Pagaram. E a senhora ainda usa esse dinheiro para completar a aposentadoria? A pergunta me incomodou. Você sabe que uso? Pago remédios, impostos e as despesas da casa. Renato assentiu, como se apenas confirmasse uma informação. Depois da sobremesa, Carla levou os pratos para a cozinha. Meu filho colocou uma pasta sobre a mesa. Naquele momento, compreendi que o almoço não havia sido um convite, era uma reunião. O que tem aí? Perguntei. Uma proposta. Ele retirou algumas folhas. Havia avaliações dos imóveis, fotografias de apartamentos e cálculos feitos à mão. Conversei com um corretor, disse. Sobre o quê? Sobre a casa da senhora e os imóveis que o pai deixou. Senti um arrepio. Por que conversou com um corretor sobre os meus bens? Carla voltou à sala e sentou-se ao lado dele. Ninguém está querendo tirar nada da senhora, explicou. Só estamos pensando no futuro. Renato empurrou uma fotografia em minha direção. Mostrava um apartamento pequeno, num prédio novo. A senhora não precisa daquela casa toda. Olhei para a imagem. A sala mal comportava uma mesa, não havia varanda. A cozinha parecia menor do que a despensa, onde eu guardava panelas. Foi naquela casa que seu pai e eu construímos nossa vida. Oi, Zai. Mãe, mas a senhora mora sozinha. Estou bem lá, por enquanto. A forma como ele disse aquilo me fez estremecer. Carla tentou suavizar. O apartamento fica perto da gente. Seria mais seguro. Seguro para quem? Para a senhora. Olhei para os dois. Quando eu precisei trocar uma lâmpada no corredor, quem veio foi Dona Célia. Quando tive febre, Beatriz me telefonou. Vocês quase nunca aparecem. Renato perdeu a paciência. Porque trabalhamos, eu também trabalhei a vida inteira e nunca deixei você sem resposta. Ele desviou os olhos. Peguei outra folha. Nela, Renato havia calculado quanto receberíamos com a venda da casa e dos 2 imóveis alugados. O que pretende fazer com esse dinheiro? Ampliar a oficina. Contudo, parte seria usada para comprar seu apartamento. O restante poderia ser investido. Investido onde? Ele respirou fundo. No meu negócio. Também precisamos de um lugar maior para morar. Carla completou. O apartamento onde estamos é apertado. Beatriz já precisa de mais espaço. Olhei para minha neta. Ela permanecia em silêncio, com os olhos fixos no prato. E os aluguéis? Perguntei. Eles completam minha aposentadoria. Renato respondeu sem hesitar. Depois eu ajudo a senhora. Quase não acreditei no que ouvira. Durante anos, fui eu quem pagou suas contas. Eu quem cobriu os salários da oficina. Eu quem comprou peças quando faltava dinheiro. Agora meu filho prometia sustentar-me com aquilo que receberia da venda dos meus próprios imóveis. Você vai me ajudar com o meu dinheiro. Não fale assim. Como devo falar? Carla segurou minha mão. Dona Helena, ninguém quer prejudicar a senhora. Retirei a mão. Então por que esta conversa inteira termina com vocês, ficando com meus bens? Renato fechou a pasta com força, porque tudo isso um dia será meu. O silêncio caiu sobre a mesa. Sou seu único filho, e eu ainda estou viva. Ninguém disse o contrário, mas você fala como se estivesse apenas esperando. Beatriz levantou-se de repente. Posso levar a avó até o portão? Renato franziu a testa. Ela sabe sair sozinha. Quero mostrar uma coisa para ela. Acompanhei minha neta no quintal. Ela olhou para trás para ter certeza de que ninguém nos seguia. Depois segurou meu braço. Vou. Não assina nada que o papai levar para a senhora. Meu coração acelerou. Por que está dizendo isso? Beatriz baixou a voz. Eu ouvi uma conversa. Que conversa? Ela abriu a boca,
mas viu Renato aproximando-se da porta, mudou de assunto imediatamente. Só tenha cuidado. Meu filho chegou sorrindo. O que vocês estão cochichando? Coisa de avó. E neta, respondi. Voltei para casa com uma inquietação que não conseguia explicar. Durante 2 dias, pensei na advertência de Beatriz, pensei na pasta, nas avaliações, na frase de Renato sobre os imóveis passarem para seu nome. Na terça-feira à tarde, ele apareceu em minha casa sem avisar. Trazia outra pasta. Entrou. Sentou-se à mesa e colocou um documento diante de mim. O que é isso? Perguntei. Renato abriu na última página e apontou para uma linha. É só uma autorização para eu cuidar dos imóveis. Pegou uma caneta e a estendeu em minha direção. Assina aqui. Peguei a caneta, mas não assinei. Renato manteve o dedo sobre a última página. E aqui. Mãe, quero ler primeiro. Ele soltou um suspiro impaciente. A senhora não vai entender metade dessas palavras. Então explique. Já expliquei. É uma autorização para eu cuidar dos imóveis. Puxei o documento para mais perto. As letras eram pequenas. Havia termos jurídicos que eu nunca tinha visto. Administração, representação, negociação, alienação. O que significa alienar bens? Perguntei. Renato desviou os olhos por um instante. Coisa de advogado. Linguagem padrão. E receber valores e dar quitação serve para cuidar dos aluguéis. Eu já cuido dos aluguéis. Ele começou a bater a caneta sobre a mesa. A senhora vai dificultar tudo de novo. Estou apenas lendo o que você quer que eu assine. Parece que não confia no próprio filho. A frase atingiu exatamente o lugar que ele conhecia durante anos. Bastava Renato mencionar confiança para que eu me sentisse culpada. Mas a voz de Beatriz voltou à minha memória. Vou. Não assina nada que o papai levar para a senhora. Fechei o documento. Vou mostrar isto para alguém. Renato retirou a caneta da minha frente. Para quem? Dona Célia conhece uma pessoa que trabalha em cartório. Ele se levantou. Não precisa envolver vizinho na nossa vida. Se não há nada errado, não vejo problema. A senhora está ficando desconfiada demais. Talvez eu tenha demorado demais para ficar. Meu filho recolheu a pasta com força. Preciso desse documento assinado até amanhã. Então espere até amanhã. Renato saiu irritado, mas deixou uma cópia sobre a mesa. Assim que o portão se fechou, telefonei para Dona Célia. Ela chegou poucos minutos depois. Leu as primeiras páginas e franziu a testa. Helena, eu não entendo disso. Mas isto não parece uma autorização simples. Sua filha ainda trabalha no cartório. Trabalha. Célia fotografou cada página e enviou para ela. A resposta veio quase meia hora depois. Minha amiga leu em silêncio. Seu rosto mudou. O que foi? Ela colocou o celular sobre a mesa. Minha filha disse para você não assinar de jeito nenhum. Senti minhas mãos esfriarem. Por quê? É uma procuração com poderes muito amplos como... Célia leu a mensagem. Renato poderia negociar, alugar, receber valores e tentar vender bens em seu nome. Meu coração começou a bater depressa. Ele disse que era só para cuidar dos imóveis. Helena, este documento permitiria que ele agisse como se fosse você. Sentei-me. As palavras de Beatriz não eram medo de adolescente. Minha neta estava tentando me proteger. Talvez Renato não tenha entendido o documento, murmurei. Célia me encarou. Ele trouxe a pasta aberta na página da assinatura. Não respondi. Naquela noite, quase não dormi. Deixei a procuração sobre a mesa e caminhei pela casa. Passei diante das fotografias de Augusto, diante do pequeno altar, diante da janela de onde Renato dizia que um dia construiria apartamentos. Pela primeira vez, tentei imaginar o que aconteceria se eu tivesse assinado. Meu filho poderia controlar os aluguéis, negociar os imóveis, talvez vender a casa, e eu ainda teria agradecido por ele estar cuidando de mim. Perto das 10 da noite, ouvi uma batida leve no portão. Era Beatriz. Estava sozinha, usando um casaco por cima do pijama. Seu pai sabe que está aqui. Ela negou. Disse que ia dormir na casa de uma amiga. Abri o portão rapidamente. O que aconteceu? Minha neta entrou e retirou o celular do bolso. Preciso mostrar uma coisa. Sentamo-nos na cozinha. Beatriz abriu uma fotografia feita da tela do telefone de Renato. Era uma conversa entre ele e Carla. A primeira mensagem dizia: depois que ela assinar,
Resolvemos tudo. Carla respondeu. E se sua mãe mudar de ideia? Renato escreveu. Com a procuração, ela não vai conseguir impedir. Sentiu um aperto no peito. Beatriz deslizou a tela. Havia mais. Se continuar dificultando, podemos dizer que ela está esquecida e não sabe mais cuidar do patrimônio. Li a frase várias vezes. Eles estão falando de mim. Beatriz segurou minha mão. Desculpa. Vô, seu pai acha que estou esquecida. Não. Ele sabe que a senhora está bem, então por que escreveu isso? Minha neta começou a chorar. Porque quer controlar os imóveis. Fechei os olhos. Não era apenas uma tentativa de conseguir minha assinatura. Meu filho já pensava no que fazer caso eu recusasse. Declarar que eu não tinha mais lucidez. Transformar minha idade numa arma contra mim. Sua mãe sabia. Beatriz hesitou. Depois mostrou outra parte da conversa. Carla havia respondido. Talvez seja melhor falar com um médico antes. Assim ninguém diz que fizemos alguma coisa errada. Senti as pernas fraquejarem. Os dois estavam planejando tudo, o documento, a venda, a possibilidade de me declarar incapaz. Vou. Não deixa eles saberem que fui eu quem mostrou. Não vou. Abracei minha neta. Naquele momento, Beatriz parecia mais preocupada comigo do que o homem que criei depois que ela foi embora. Telefonei para Renato. Preciso que venha aqui amanhã. Vai assinar? Venha e conversamos. Ele chegou cedo, entrou sem cumprimentar e colocou a pasta sobre a mesa. Trouxe outra via. Eu empurrei a cópia que havia analisado. Isto não é uma autorização simples. Renato parou. Quem colocou isso na sua cabeça? A filha de Dona Célia trabalha num cartório. Sua expressão endureceu. A senhora mostrou documentos da família para estranhos. Você queria que eu assinasse sem saber o que estava entregando. Eu só estou tentando proteger o que um dia será meu. A sinceridade dele me deixou sem ar. Sou seu único filho. Seu pai trabalhou por tudo isso. Meu pai trabalhou para a família. Renato apontou para o próprio peito. Eu sou a família. Levantei-me devagar. Isso o quê? Ele não respondeu. A pessoa que precisa assinar e sair do caminho, não faça drama. Você pensou em dizer que estou esquecida? O rosto dele mudou. Foi apenas um segundo, mas bastou. De onde tirou isso? Então é verdade. Eu só falei sobre possibilidades. Possibilidade de me declarar incapaz para tomar meus bens. Para impedir que a senhora faça alguma besteira, olhei para meu filho. O menino que eu protegera de cada consequência agora se colocava diante de mim como se fosse meu responsável. Não vou assinar. Renato riu. Nervoso, está sendo egoísta, por querer continuar dona da minha casa. Depois de tudo o que faço pela senhora, a frase quase me fez perder o equilíbrio. O que você faz por mim? Ele abriu a boca. Nenhuma resposta saiu. Eu pago suas dívidas. Organizo sua oficina. Cuido da sua filha. E preparo sua comida. Apontei para a porta. E você veio aqui tentar tomar o controle dos meus imóveis? Renato recolheu os papéis. Um dia vai se arrepender de não confiar em mim. Confiança não se exige com uma procuração escondida. Ele saiu sem se despedir. Na manhã seguinte, Dona Célia apareceu em minha casa com uma notícia. Um corretor conhecido havia telefonado para ela perguntando se eu realmente pretendia vender o imóvel. Renato já havia marcado uma avaliação da minha casa, mesmo sem minha assinatura, mesmo depois da minha recusa. Foi naquele instante que compreendi que meu filho não estava esperando minha autorização, estava apenas procurando a melhor maneira de tornar minha vontade desnecessária. Fui até a oficina na tarde seguinte. Não queria discutir diante dos funcionários, queria apenas olhar meu filho nos olhos e perguntar até onde ele pretendia ir. Levei a pasta com as contas, a cópia da procuração e as mensagens que Beatriz havia me mostrado quando entrei. Renato estava conversando com 2 fornecedores perto do balcão. 3 funcionários trabalhavam nos carros, mas todos perceberam minha chegada. Meu filho franziu a testa. O que a senhora está fazendo aqui? Precisamos conversar. Agora não. Então diga quando.
Um dos fornecedores consultou o relógio. Renato percebeu que estava sendo observado. Fale logo. Apertei a pasta contra o peito. Em particular, não tenho nada para esconder. A ironia da frase quase me fez rir. Você marcou uma avaliação da minha casa depois que eu disse que não iria vender. Renato olhou rapidamente para os homens ao lado. Mãe, não comece. Também tentou fazer com que eu assinasse uma procuração sem explicar os poderes que ela dava. A senhora entendeu tudo errado. Abri a pasta e coloquei a cópia sobre o balcão. Sua filha de Dona Célia trabalha em cartório. Elaleu. A expressão dele endureceu. Então agora vizinho decide assuntos da nossa família. Não, eu decido. E decidi que não vou assinar. Um dos funcionários abaixou a cabeça e fingiu procurar uma ferramenta. Renato aproximou-se de mim. A senhora veio aqui me constranger. Vim impedir que continue tomando decisões sobre o que não é seu. Eu estou tentando organizar os imóveis. Não, está tentando controlá-los. Ele olhou ao redor. Se estivéssemos sozinhos, talvez tivesse inventado uma desculpa, mas diante dos funcionários e fornecedores, sentiu-se exposto. E, quando Renato se sentia envergonhado, transformava a vergonha em raiva. A senhora não entende mais de negócio nenhum. Entendo o suficiente para saber que está gastando o que não tem, não sabe como funciona uma empresa. Sei que o dinheiro dos salários não deve pagar viagem de fim de semana. Um dos fornecedores desviou o rosto. Renato ficou vermelho. Pare de falar da minha vida na frente dos outros. Você se recusou a conversar em particular, porque estou trabalhando, e eu passei a manhã tentando descobrir como você pagaria a energia da oficina. Ele bateu a mão no balcão. Eu não pedi que viesse a phrase do way. Não precisa pedir. Há anos eu faço antes que você precise. Esse é o problema. Fiquei imóvel. Qual problema? Renato riu sem humor. A senhora se mete em tudo. Quer decidir conta. Funcionário. Fornecedor, minha casa, meu casamento. Eu só decido porque você entrega os problemas para mim. Ninguém entrega nada. Ontem deixou uma pilha de contas e foi embora dizendo para eu ver o que conseguia fazer. Ele perdeu completamente o controle. A senhora já criou seu filho. Já trabalhou. Já fez o que tinha que fazer. Alguns funcionários pararam de trabalhar. O silêncio se espalhou pela oficina. Renato continuou. Agora me diga como é não servir mais para nada. Senti como se todo o ar tivesse desaparecido do lugar. Ninguém falou. Um dos mecânicos abaixou os olhos. O fornecedor mais velho mexeu nos papéis que carregava. Constrangido, olhei para minhas mãos, as mesmas mãos que acordaram antes do sol durante 35 anos, que prepararam comida para centenas de crianças, que venderam um terreno para abrir aquela oficina, que organizaram contas, pagaram dívidas e seguraram Renato sempre que ele ameaçava cair. Meu filho dizia que eu não servia para nada no mesmo lugar construído com meus sacrifícios. Senti vontade de chorar, mas não daria a ele essa última forma de poder. Coloquei a pasta sobre o balcão. Dentro estavam as contas atrasadas, os contatos dos fornecedores, as senhas e os cálculos que eu havia preparado. Talvez você tenha razão, Renato. Ele pareceu surpreso. Ao quê? Talvez eu tenha servido por tempo demais. Abri a pasta e mostrei os documentos. A partir de amanhã, vou parar. Parar com o quê? De acordar você para reuniões. Retirei uma folha de pagar as contas da oficina, outra de transferir dinheiro para cobrir salários. Fechei a pasta de preparar sua comida, organizar sua empresa e salvar você das escolhas que faz. Renato riu, convencido de que eu não teria coragem. A senhora não consegue, vamos descobrir. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à saída. Ele veio atrás de mim. Mãe, volte aqui. Não parei. A energia vence amanhã. Continuei andando. Os funcionários precisam receber. Parei perto do portão e olhei para ele. São seus funcionários. A oficina também é sua responsabilidade. Foi a senhora quem ajudou a abrir. Eu ajudei a abrir. Não prometi carregá-la para sempre. Saí sem me despedir. Naquela noite, dormi pouco. Culpa e alívio disputavam espaço dentro de mim. Às 5:30 da manhã,
O despertador tocou. Era o horário em que eu costumava levantar para preparar a marmita de Renato e esperar Beatriz. Desliguei o alarme. Fiquei deitada. Às 6. Meu filho telefonou. Não atendi. Às 6h20. Carla mandou uma mensagem. A senhora vai levar a Bia. Respondi. Vocês não perguntaram antes. Hoje não posso. Era mentira. Eu podia, mas, pela primeira vez, compreendi que estar disponível não significava ser obrigada. Preparei café apenas para mim. Sentei-me na varanda. O sol tocava as samambaias e a rua começava a acordar. Meu celular vibrou várias vezes. Renato ligou. Depois mandou mensagens. Mãe, preciso da senha do banco. A conta de energia ainda não foi paga. Os salários vencem hoje. Não respondi. Por algumas horas, senti-me livre. Logo depois, senti culpa. Imaginei os funcionários sem receber. Pensei em Beatriz, chegando atrasada à escola. Minha mão quase alcançou o telefone. Então me lembrei da voz de Augusto. Dia. Talvez precise deixá-lo sentir o chão. No fim da tarde, a energia da oficina foi cortada. Renato apareceu em minha casa pouco depois. Ouvi o carro parar bruscamente. Ele bateu no portão com tanta força que os vasos tremeram. Mãe, abra esta porta. Permaneci na sala. A senhora fez isso de propósito. Levantei-me. Mas antes que chegasse ao corredor, o telefone tocou. O número era desconhecido. Atendi. Dona Helena Duarte. Sim, aqui é Álvaro Mendes, advogado de seu falecido marido. Olhei para o envelope amarelado sobre a mesa. Do lado de fora, Renato continuava batendo no portão. Doutor Álvaro falou com voz calma. Preciso que a senhora venha ao meu escritório. Seu filho tentou obter informações sobre os imóveis e afirmou ser o futuro proprietário de tudo. Meu coração acelerou. O que isso significa? Significa que a orientação deixada por Augusto foi ativada. Apertai o telefone. Que orientação? Houve uma breve pausa. A que seu marido preparou para o dia em que Renato tentasse tomar uma decisão sobre os bens sem sua autorização. Do lado de fora, meu filho gritava para que eu abrisse, mas, pela primeira vez, eu não caminhei em direção a ele. Olhei para a fotografia de Augusto, depois para o envelope. Renato acreditava que o pior problema daquela tarde era a oficina sem energia. Ainda não sabia que, enquanto ele batia no meu portão, eu estava prestes a descobrir por que seu pai deixara um testamento capaz de mudar tudo o que ele imaginava possuir. Dr. Álvaro marcou a reunião para a manhã seguinte. Pedi que Dona Célia me acompanhasse, não porque eu não conseguisse ir sozinha, mas porque, depois de tantos anos, confiando apenas na palavra de Renato, precisava ter alguém ao meu lado que não tentasse transformar meus medos em culpa. O escritório ficava no centro de Campinas, num prédio antigo de corredores estreitos. Dr. Álvaro nos recebeu pessoalmente. Era um homem de cabelos grisalhos, óculos finos e voz baixa. Assim que viu o envelope em minhas mãos, fechou a porta. Augusto pediu que isto fosse entregue apenas numa situação muito específica. Coloquei o envelope sobre a mesa. Meu filho tentou saber dos imóveis. Não apenas isso. O advogado abriu uma pasta e retirou algumas folhas impressas. Renato telefonou para o escritório, afirmando que seria o futuro proprietário da casa e dos 2 imóveis alugados. Senti vergonha. Embora não tivesse feito nada, o que ele queria? Saber quais documentos seriam necessários para vender tudo. Dona Célia cruzou os braços. Antes ou depois de a mãe morrer, Álvaro olhou para mim antes de responder. Ele não falou sobre morte. Disse que Dona Helena estava cansada, confusa e já não queria cuidar do patrimônio. Minhas mãos ficaram frias. Renato não estava apenas ameaçando dizer que eu havia perdido a lucidez. Já começara a construir essa versão. Ele afirmou que eu estava confusa. Sim, o senhor acreditou. Conheci Augusto por muitos anos. Ele antecipou que isso poderia acontecer. Álvaro puxou o envelope para perto. Posso abrir? Assente. Dentro havia uma cópia de um testamento registrado, documentos dos imóveis, comprovantes bancários e uma carta escrita à mão. Reconheci imediatamente a letra de meu marido.
A visão ficou embaçada, segurei a carta. Mas não consegui abri-la naquele momento. O que Augusto fez? Perguntei. Dr. Álvaro separou os documentos. Primeiro, registrou claramente que a senhora permaneceria como proprietária e administradora dos imóveis. Renato dizia que tudo passaria para ele, não enquanto a senhora estiver viva. E depois, a divisão não acontecerá da forma que ele imagina. Olhei para o advogado, ele colocou a mão sobre o testamento. Antes de explicar, preciso mostrar outra coisa. Retirou uma série de comprovantes. Havia transferências para a oficina, empréstimos pessoais, pagamentos de fornecedores, parcelas de equipamentos. Alguns documentos tinham mais de 10 anos. Eu não sabia de tudo isso. Augusto ajudou Renato muitas vezes, sem contar a senhora. Por quê? Porque sabia que a senhora faria ainda mais. Passei os olhos pelos valores somados. Eram muito maiores do que qualquer quantia que eu imaginava. Renato devolveu, Álvaro negou, prometeu em várias ocasiões. Seu marido guardou todas as mensagens e reconhecimentos de dívida. Augusto nunca me contou. Queria evitar conflitos entre vocês. A frase me entristeceu, até perto da morte. Meu marido tentou proteger a relação entre mãe e filho, Renato. Por outro lado, usava aquela relação para continuar recebendo. Dr. Álvaro mostrou o comprovante da venda do terreno que herdara de meus pais. O dinheiro havia sido usado para abrir a oficina. Ao lado, Augusto escrevera: valor destinado antecipadamente ao futuro de Renato. Ele considerava isso parte da herança? Perguntei. Parte dos valores. Sim. Senti o coração acelerar. Então meu filho já recebeu alguma coisa. Recebeu muito mais do que reconhece. Peguei a carta de Augusto, abri com cuidado. Minha Lena, se Álvaro está lendo estes documentos com você, talvez aquilo que eu mais temia tenha acontecido. Precisei parar. A voz de meu marido parecia preencher a sala. Continuei. Nosso filho tem qualidades, mas aprendeu que sempre haverá alguém para impedir que enfrente as próprias escolhas. Na maioria das vezes, essa pessoa foi você. Uma lágrima caiu sobre o papel. Não escrevo isso para culpá-la. Seu amor manteve nossa família de pé durante anos, mas tenho medo de que, depois da minha morte, Renato continue pedindo até que não reste nada para sua velhice. Dona Célia colocou a mão sobre meu ombro, li o restante em silêncio. Augusto dizia que havia organizado os imóveis para garantir minha renda, dizia que eu não deveria assinar procurações sem orientação e que Renato jamais poderia decidir sozinho sobre a casa. No fim, havia uma frase sublinhada: amor também é permitir que alguém responda pelo que faz. Fechei os olhos. Era quase a mesma coisa que ele me dissera na varanda. Um dia, talvez precise deixá-lo sentir o chão. A mais, disse Dr. Álvaro. Ele abriu outra pasta. Seu filho acreditava que os imóveis passariam automaticamente para ele, mas Augusto tomou precauções. Que precauções? Os aluguéis pertencem integralmente à senhora enquanto viver. Assente. E a casa também está protegida. E depois da minha morte, o advogado apontou para o testamento. Parte do patrimônio segue os direitos legais, mas a parte disponível deixada por Augusto foi destinada a outra pessoa. Meu peito apertou. Quem? Álvaro respondeu. Beatriz. Pensei em minha neta atravessando a rua de pijama para me mostrar as mensagens do pai. Augusto não viveu para conhecê-la como adolescente. Ainda assim, havia decidido protegê-la. Renato sabe. Não. E a oficina. O advogado separou outro documento. A quantia que seria destinada a ele foi considerada antecipada quando a oficina foi aberta, e nas ajudas posteriores olhei para Dona Célia. Então não existe essa fortuna que ele espera. Não da forma que imagina, respondeu Álvaro. Sentia alívio e tristeza ao mesmo tempo. Durante anos, Renato caminhou pela minha casa, fazendo planos para um dinheiro que já havia recebido e desperdiçado. Por que Augusto não falou diretamente com ele? Tentou. Álvaro mostrou uma carta nunca enviada. Meu marido havia escrito ao filho: você não herdará o direito de desamparar sua mãe. Minha voz desapareceu. Dr. Álvaro continuou: há algo ainda mais grave. O quê?
Renato entrou em contato com um corretor meses atrás. Retirou alguns e-mails impressos. Meu filho afirmava que eu estava disposta a vender a casa e que precisava apenas ser conduzida com cuidado por causa da idade. Em outra mensagem, escreveu: se ela voltar atrás, posso resolver por incapacidade. Senti náusea. Não era uma frase impulsiva enviada a Carla, era um plano. Meu filho vinha preparando o terreno. Havia meses, ele queria tirar minha capacidade legal, queria criar essa possibilidade, mesmo sabendo que estou lúcida. Sim, olhei novamente para a carta de Augusto. Meu marido havia preparado proteção contra uma traição que eu nunca imaginei ser possível. Álvaro fechou a pasta. Precisamos revogar qualquer autorização existente, comunicar os bancos e registrar que a senhora administra os bens por vontade própria. Faça tudo. Minha resposta saiu antes que a culpa encontrasse espaço. Dona Célia apertou minha mão. Também recomendo uma avaliação médica independente, acrescentou o advogado, não porque exista dúvida sobre sua lucidez, mas para impedir que Renato use sua idade contra a senhora. Depois, será necessário conversar com ele. Olhei para a janela, a cidade seguia movimentada lá fora. Pessoas atravessavam as ruas. Ônibus paravam. Lojas abriam. Minha vida parecia ter mudado completamente dentro daquela sala, mas o mundo continuava igual. Quero que ele ouça tudo, falei. Na minha casa, Álvaro assentiu. Podemos ler o testamento diante da família, antes de ser. Guardei a carta de Augusto na bolsa. Meu marido não estava mais ali para me defender, mas havia deixado a verdade preparada para o momento em que eu finalmente tivesse coragem de usá-la. Naquela tarde, telefonei para Renato. Amanhã, às 10 horas. Quero você, Carla e Beatriz na minha casa. Para quê? Para descobrir o que seu pai realmente deixou. Ele ficou em silêncio. Depois perguntou: a senhora falou com o advogado? Falei. Não assine nada antes de conversar comigo. Quase sorri diante da ironia. Amanhã. Renato. Desliguei. Eu ainda não sabia que meu filho não chegaria sozinho. Enquanto eu preparava os documentos que provariam minha lucidez, Renato procurava um médico conhecido. Sua última tentativa seria transformar a reunião sobre o testamento numa avaliação de minha capacidade. Ele acreditava que, se conseguisse provar que eu não podia cuidar do patrimônio, ainda poderia controlar tudo. Mas Renato não fazia ideia de que Augusto já havia respondido à pergunta mais importante. O que meu marido deixara para nosso filho não era uma nova fortuna, era a consequência de tudo aquilo que ele já havia recebido. Na manhã da reunião, acordei antes das 6, não precisava preparar marmita para Renato, não precisava levar Beatriz à escola. Mesmo assim, meu corpo despertou no mesmo horário de sempre, como se ainda esperasse ordens de uma vida que eu havia decidido encerrar. Passei café. Acendi uma vela diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida e coloquei a carta de Augusto sobre a mesa. Você sabia que este dia chegaria? Murmurei, olhando para a fotografia dele. Eu é que demorei para acreditar. Dona Célia chegou primeiro. Dr. Álvaro apareceu pouco depois, trazendo 2 pastas e um envelope lacrado. Está preparada? Perguntou. Não. Ele pareceu surpreso, mas estou decidida. Às 10 horas. O carro de Renato parou diante da casa. Carla desceu pelo lado do passageiro. Beatriz veio atrás. Então vi um quarto homem sair do veículo. Usava camisa social. Carregava uma maleta médica e parecia desconfortável. Renato entrou sem pedir licença. Este é o Dr. Sérgio, anunciou. Um amigo da família. Nunca tinha visto aquele homem. Amigo de qual parte da família? Perguntei. Carla evitou meu olhar. Dr. Álvaro levantou-se. Qual é a finalidade da presença dele? Renato colocou as mãos nos bolsos. Minha mãe está tomando decisões importantes sob forte abalo emocional. Achei prudente termos um médico presente. Dona Célia soltou uma risada indignada. Prudente seria não tentar roubar a casa da própria mãe. Ninguém está roubando nada, respondeu Renato. Beatriz permaneceu perto da porta. Em silêncio, apontei para as cadeiras. Sentem-se.
Renato parecia esperar uma discussão. Não lhe dei esse prazer. Dr. Álvaro colocou os documentos sobre a mesa. Esta reunião foi convocada para esclarecer as disposições deixadas por Augusto Duarte e os direitos atuais de Dona Helena. Meu filho interrompeu. Antes disso, precisamos avaliar se ela realmente entende o que está fazendo. Renato, disse Carla. Em voz baixa, não. Alguém precisa falar. Ele olhou para mim. A senhora parou de pagar a oficina de um dia para o outro. Bloqueou meu acesso às contas e procurou um advogado sem conversar comigo. Procurei o advogado que seu pai escolheu, porque vizinhos e minha filha estão colocando ideias na sua cabeça. Beatriz ergueu o rosto. Ninguém colocou nada na cabeça da avó. Fique fora disso. Ela faz parte disso, respondi. Mais do que você imagina. Dr. Álvaro abriu o testamento. Augusto registrou que Dona Helena permaneceria proprietária e administradora dos 2 imóveis alugados. Renato se inclinou para a frente. Ela administra enquanto está viva. Depois, tudo passa para mim. Não exatamente. O advogado virou a primeira página. Dona Helena tem direito integral aos rendimentos dos imóveis durante toda a vida. Nenhum deles pode ser vendido, hipotecado ou negociado, sem autorização expressa dela. Carla olhou para Renato. Você disse que bastava conseguir uma procuração. Era uma possibilidade. Uma procuração obtida por engano não teria validade para esse objetivo, explicou Álvaro. Meu filho apertou a mandíbula. E depois da morte dela, a pergunta saiu depressa demais. Beatriz abaixou os olhos. Envergonhada, eu permaneci em silêncio. Dr. Álvaro continuou. A parte disponível do patrimônio de Augusto não foi destinada a Renato. Meu filho ficou imóvel. Como assim? Foi destinada a Beatriz Duarte. Minha neta levou a mão à boca. Para mim, sim. Renato se levantou. Meu pai não faria isso. Fez, respondeu Álvaro. O testamento foi registrado quando ele estava plenamente lúcido. Eu sou o único filho e recebeu ajuda financeira antecipada em valores elevados. O advogado espalhou os comprovantes sobre a mesa, a venda do terreno de meus pais, o dinheiro usado para abrir a oficina, os empréstimos posteriores, as dívidas pagas por Augusto, os equipamentos comprados. Renato pegou uma das folhas. Isto não era herança. Era ajuda de pai para filho. Parte dos valores foi formalmente registrada como antecipação patrimonial, explicou Álvaro. Meu pai nunca me falou isso. Falou em cartas e documentos que o senhor assinou. O advogado mostrou um reconhecimento de dívida. A assinatura de Renato estava no final. Meu filho ficou pálido. Eu não lembrava desse papel. Você lembra do dinheiro? Perguntei. Ele não respondeu. Dr. Álvaro abriu a carta de Augusto. Há um trecho dirigido especificamente ao senhor. Renato voltou a se sentar. O advogado leu. Meu filho, tudo o que demos para sua oficina foi uma oportunidade, não uma promessa de que continuaríamos pagando por seus erros. Sua mãe não deve perder a velhice para sustentar o adulto que você escolheu ser. Carla olhou para o marido como se começasse a enxergar uma história diferente daquela que ele lhe contara. Álvaro prosseguiu. Renato já recebeu parte considerável daquilo que um dia poderia chamar de herança. Se desperdiçou essas oportunidades, não terá o direito de tomar a casa, os aluguéis ou a tranquilidade de Helena para começar novamente. Meu filho empurrou a cadeira para trás. Isso é uma humilhação. Humilhação foi perguntar diante de seus funcionários como era. Não servir para nada? Respondi. Ele olhou para mim. A senhora está usando uma frase dita num momento de raiva para destruir minha vida. Sua vida não está sendo destruída. Apenas deixou de ser sustentada pela minha. Dr. Álvaro mostrou os e-mails enviados ao corretor. Também temos provas de que o senhor planejava negociar a casa antes de obter autorização. Carla pegou uma das folhas, leu a mensagem em que Renato afirmava que eu já concordara com a venda. Você disse que sua mãe pediu ajuda, falou. Ela falava sobre se mudar havia meses. Nunca falei. Respondi. Carla continuou lendo. Encontrou a frase sobre resolver por incapacidade. Seu rosto mudou. Você queria declarar sua mãe incapaz.
Eu estava considerando todas as opções. Você me disse que ela estava esquecendo contas. Ela está agindo de forma irracional. Renato apontou para mim. Olhem o que está fazendo. Deixou a oficina sem energia. Colocou o futuro da família nas mãos de um advogado. Agora diz que Beatriz vai receber patrimônio sem nem saber administrar dinheiro. Minha neta se levantou. Eu não quero nada que deixe minha avó sem casa. Renato virou-se para ela. Você não entende. Entendo que foi ela quem cuidou de mim quando vocês não tinham tempo. O silêncio tomou conta da sala. Beatriz retirou uma folha dobrada da bolsa. Era a cópia da mensagem que me mostrara. Colocou-a diante do pai. E entendo que você sabia que ela estava lúcida quando planejou dizer o contrário. Renato olhou para a filha como se tivesse sido traído. Você invadiu meu celular. Eu protegi minha avó. Carla começou a chorar. Renato, até onde você pretendia levar isso? Eu estava garantindo nosso futuro, usando a doença que sua mãe não tem. Ele se voltou para o médico. Doutor Sérgio, explique que alguém sob estresse pode perder a capacidade de tomar decisões. O médico ajeitou-se na cadeira. Qualquer avaliação exige consulta, exames e análise independente. Eu não posso declarar incapacidade de alguém apenas por uma conversa familiar. Renato pareceu irritado. Mas pode avaliá-la agora? Não respondi. Meu filho sorriu com amargura. Está vendo? Ela tem medo da avaliação. Dr. Álvaro abriu o envelope lacrado que havia trazido. Dona Helena não recusou uma avaliação. Retirou um relatório médico. Ela já foi examinada por uma geriatra independente e por uma neuropsicóloga. Sem qualquer ligação com esta família, Renato ficou em silêncio. O advogado colocou o documento diante dele, ainda fechado. O relatório avalia memória, orientação, capacidade de julgamento e autonomia para administrar patrimônio. Meu filho tentou pegá-lo. Segurei o papel antes. Durante anos, você decidiu o que eu deveria fazer, porque acreditava que eu nunca teria coragem de contrariá-lo. Olhei diretamente para Renato. Agora você quer que minha idade fale no meu lugar. Coloquei o relatório no centro da mesa. Mas, antes de alguém decidir se sou capaz de cuidar da minha vida, todos vocês vão ouvir o que os médicos descobriram. Renato encarou o envelope pela primeira vez desde que entrara naquela casa. Não parecia preocupado com a oficina, com os imóveis ou com a herança. Parecia assustado com a possibilidade de que nenhum documento, nenhum médico e nenhuma acusação pudesse devolver a ele o controle que acabara de perder. Abri o relatório médico sem pressa. Minhas mãos tremiam, mas não por medo do resultado, tremiam porque, aos 68 anos, eu precisava apresentar provas de que ainda era capaz de decidir sobre a própria vida diante do filho que criei. Dr. Álvaro ajustou os óculos. A avaliação foi realizada em 3 encontros, explicou. Dona Helena passou por testes de memória, raciocínio, orientação, julgamento e capacidade de compreender decisões financeiras. Renato permaneceu de braços cruzados. E qual foi o resultado? O advogado leu o trecho principal. A paciente encontra-se plenamente orientada, demonstra preservação da memória, capacidade de análise e total autonomia para administrar sua vida pessoal e patrimonial. Dona Célia soltou o ar lentamente. Beatriz apertou minha mão. Carla olhou para Renato. Meu filho não disse nada. Dr. Álvaro colocou o relatório sobre a mesa. Não existe qualquer fundamento médico para questionar a capacidade de Dona Helena. Renato apontou para o documento. Um relatório não muda o fato de que ela está tomando decisões emocionais. Toda decisão humana tem emoção, respondeu o advogado. Isso não torna alguém incapaz. Ela deixou minha oficina sem energia. A oficina é sua, falei. Ele se voltou para mim. A senhora sabia que aquilo poderia causar prejuízo? Eu sabia, e deixou acontecer. Pela primeira vez, deixei que uma consequência chegasse até você. Renato levantou-se. Isso não é comportamento de mãe. As palavras teriam me destruído semanas antes. Naquela manhã, apenas revelaram o quanto meu filho ainda acreditava que maternidade significava servi-lo. E qual seria o comportamento de mãe? Perguntei.
pagar seus funcionários, depois que você gastou o dinheiro, cobrir a energia, entregar minha casa, permitir que diga que estou doente porque me recusei a obedecer. Eu nunca quis tirar sua casa. Dr. Álvaro empurrou os e-mails do corretor em sua direção. O senhor afirmou o contrário por escrito. Renato não tocou nos papéis. Carla pegou uma das mensagens, leu em silêncio. Depois olhou para o marido. Você escreveu que a casa poderia estar vazia antes do fim do ano. Meu peito apertou. Ainda não havia lido aquela frase vazia, perguntei. Carla continuou. Depois que ela for para o apartamento, casa pode ficar vazia antes do fim do ano. Assim começamos o projeto. Olhei para Renato. Que projeto? Ele desviou o rosto. Construir apartamentos nos fundos, na casa onde ainda moro. A senhora ficaria perto da gente, num apartamento escolhido por vocês. Renato bateu a mão na mesa. Eu estava tentando garantir o futuro da família. Não. Minha voz saiu baixa. Afirma. Estava tentando garantir o seu futuro, usando o meu presente. O silêncio caiu sobre a sala. Dr. Álvaro abriu a pasta com os comprovantes financeiros. Também precisamos esclarecer os valores já recebidos por Renato. Meu filho fechou os olhos por um instante. O advogado começou a enumerar o dinheiro da venda do terreno, o valor usado para abrir a oficina, os empréstimos pagos por Augusto, as dívidas cobertas por mim depois da morte dele, o seguro que retirei para evitar o fechamento do negócio. A cada número, Renato parecia menor na cadeira. Isso era ajuda, disse. Respondi. E você transformou a ajuda em direito? Álvaro abriu o trecho do testamento. Augusto determinou que a parte disponível de seu patrimônio fosse destinada a Beatriz. Também registrou que os valores antecipados ao filho deveriam ser considerados na futura divisão. Renato olhou para a filha. Você sabia disso? Beatriz negou. Eu nem sabia que o vô tinha feito testamento e aceita receber o que deveria ser meu. Minha neta retirou a mão da minha e encarou o pai. Eu não quero nada agora. Não foi isso que perguntei. Então vou responder claramente. A voz dela tremeu, mas não falhou. Eu não aceitaria dinheiro algum se, para recebê-lo, minha avó precisasse perder a casa. Renato ficou pálido. Você está contra mim. Não estou contra você. Estou contra o que você fez. Carla enxugou os olhos. Renato, você me disse que sua mãe já tinha concordado com tudo. Eu achei que concordaria. Também disse que ela estava começando a esquecer as coisas. Ela esquecia contas. Eu não esqueci nenhuma conta. Minha, respondi. Esqueci as suas, porque passei anos administrando uma vida que não era minha. Carla olhou para os documentos outra vez. Você trouxe o Dr. Sérgio para declarar sua mãe incapaz. Trouxe para avaliar o médico, que permanecera em silêncio. Fechou a maleta. Fui informado de que Dona Helena apresentava episódios graves de confusão e poderia colocar o próprio patrimônio em risco. Olhou diretamente para Renato. Não foi isso que encontrei aqui? O senhor ficou com ela por menos de 1 hora. Rebateu meu filho. E já posso afirmar que não existe motivo para qualquer medida de urgência. Além disso, há uma avaliação formal realizada por profissionais independentes. Dr. Sérgio levantou-se. Não participarei de uma tentativa de incapacidade sem fundamento clínico. Renato também se levantou. Então, todos decidiram me tratar como um criminoso. Ninguém precisou decidir nada, disse Carla. Você escondeu informações de todos nós. Fiz isso para proteger nossa família. Você mentiu para mim, porque sabia que ficaria com medo. Ela riu com tristeza. Não. Você mentiu, porque sabia que eu talvez dissesse não. Renato olhou ao redor. O médico recusara ajudá-lo. Carla já não defendia sua versão. Beatriz permanecia ao meu lado. Dona Célia observava em silêncio. E Dr. Álvaro possuía cada prova que ele imaginava poder esconder. Pela primeira vez, meu filho estava sozinho diante das consequências. Coloquei sobre a mesa uma nova pasta. O que é isso? Perguntou. Os documentos que assinei ontem. Dr. Álvaro explicou. Todas as autorizações bancárias concedidas a Renato foram canceladas. Ele não terá mais acesso às contas de Dona Helena, aos aluguéis ou à administração dos imóveis. A senhora está me tirando de tudo. Estou retirando você do que nunca deveria ter controlado. E as contas da oficina são suas. Os salários, seus. Os fornecedores, seus também.
Ele olhou para mim como se eu tivesse deixado de falar nossa língua. A senhora sabe que não consigo resolver tudo sozinho, então aprenda. Pode perder tudo o que ajudou a construir. Talvez minha voz falhou por um instante, mas continuei. Eu preferia que a oficina desse certo, preferia que você tivesse cuidado do que recebeu, mas não vou entregar o que resta da minha velhice para impedir que você enfrente a própria vida. Renato caminhou até a janela. Essa é a oficina fechar. Você encontrará trabalho. Ele virou-se rapidamente. Trabalhar para outra pessoa. Depois de todos esses anos, eu trabalhei para outras pessoas durante 35 anos. Isso não me tornou menor. Carla baixou a cabeça. Dr. Álvaro apresentou outro documento. Os imóveis permanecerão sob administração exclusiva de Dona Helena. O imóvel comercial não poderá ser vendido sem autorização expressa dela. Qualquer contato futuro com corretores deverá ser feito diretamente pelo escritório. Renato riu com amargura. Meu pai preparou tudo contra mim. Peguei a carta de Augusto. Seu pai não preparou nada contra você. Abri no trecho que mais havia me marcado. Ele preparou tudo para que eu não fosse destruída tentando salvar você. Meu filho permaneceu imóvel. Liam Vosolta. Não entregue sua velhice para comprar a gratidão de ninguém. Fechei a carta. Foi exatamente isso que fiz depois que ele morreu. Eu nunca pedi para comprar minha gratidão. Não precisava pedir. Bastava aparecer com outro problema. Renato sentou-se novamente. Pela primeira vez, desde o início da reunião, sua raiva pareceu dar lugar ao medo. Então acabou. A senhora não vai mais me ajudar em nada. Pensei antes de responder. Eu ainda era sua mãe. Ainda me preocuparia quando ele adoecesse. Ainda sentiria vontade de alimentá-lo, protegê-lo e avisá-lo. Quando estivesse prestes a errar, mas já não confundiria preocupação com obrigação. Posso ouvi-lo, respondi. Posso dar uma opinião quando você pedir com respeito. Posso amar você. Ele esperou o restante, mas não vou pagar suas dívidas. Não vou administrar sua oficina. Não vou mentir para seus funcionários. Não vou entregar meus bens. E nunca mais permitirei que use minha idade para tirar minha voz. Renato olhou para os documentos, depois para Carla, depois para a filha. Sua pergunta saiu quase como a de uma criança. E o que vai acontecer comigo? Durante 42 anos, eu sempre tive uma resposta, uma transferência, uma ligação, uma solução. Dessa vez, não me levantei para procurá-la. Pela primeira vez, Renato, isso dependerá de você. Ele ficou em silêncio. Não houve pedido de desculpas, não houve abraço. Meu filho recolheu as chaves e caminhou até a porta. Carla permaneceu sentada por alguns instantes. Entre deux serres, aproximou-se de mim. Eu sabia dos empréstimos, confessou, mas não sabia dos e-mails nem do plano sobre incapacidade. Você ouviu quando ele falava da venda? Ele assentiu e não impedi. Não, porque também queria o dinheiro. Carla começou a chorar. Sim, sua honestidade não apagou o que havia feito, mas foi a primeira coisa verdadeira que ouvi dela em muito tempo. Cuide da sua família, falei. Mas não tente construí-la sobre a destruição da minha. Ela assentiu e saiu. Beatriz ficou, abraçou-me com força. Desculpa por ter mexido no celular dele. Você fez o que acreditou ser certo. Ele vai me odiar. Seu pai está ferido porque perdeu o controle. Isso não significa que você tenha feito algo errado. Dona Célia recolheu as xícaras. Dr. Álvaro guardou os documentos. Quando a casa voltou a ficar silenciosa, caminhei até o pequeno altar. Minhas mãos ainda tremiam. Eu havia perdido o papel de salvadora e, junto com ele, talvez perdesse a presença de meu filho por algum tempo, mas, pela primeira vez desde a morte de Augusto, não senti que estava sendo abandonada. Senti que finalmente havia parado de abandonar a mim mesma. Naquela tarde, a oficina continuava sem energia. Os fornecedores ainda cobravam. Os salários permaneciam atrasados. Renato teria de vender coisas, renegociar dívidas e trabalhar como nunca havia trabalhado. Eu não sabia se ele aprenderia, só sabia que não voltaria para impedi-lo de tentar. A verdade havia mudado tudo, não porque me tornara mais rica, não porque meu filho perdera uma herança, mas porque, naquele dia,
Ele deixou de controlar minha vida, e eu deixei de acreditar que precisava servi-lo para continuar sendo mãe. Nos dias seguintes, Renato descobriu quanto trabalho existia por trás de tudo que eu resolvia em silêncio. A energia da oficina não voltou porque alguém sentiu pena dele. Os funcionários cobraram os salários, os fornecedores exigiram pagamento, os clientes começaram a reclamar dos atrasos. Durante anos, Renato acreditou que administrava um negócio. Na verdade, eu mantinha escondida uma parte importante daquela oficina. Era eu quem organizava os vencimentos, quem negociava prazos, quem lembrava dos impostos, quem transferia dinheiro quando faltava no caixa. Sam Mim. Ele finalmente enxergou a empresa que realmente possuía. Carla telefonou 3 dias depois. Dona Helena. Os funcionários estão ameaçando sair. Renato precisa conversar com eles. Ele está desesperado. Eu também fiquei desesperada quando descobri que ele queria usar minha idade para tomar os imóveis. Ela ficou em silêncio. A senhora não poderia ajudar só desta vez? Fechei os olhos. A velha culpa apareceu imediatamente. Imaginei a oficina fechada, Renato sem renda, Beatriz preocupada. Por alguns segundos, quase perguntei quanto faltava. Depois me lembrei de tudo o que havia acontecido porque eu sempre aceitava só desta vez. Não. Carla, nem por sua neta. Não use Beatriz para me fazer pagar uma dívida que não é dela. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Carla desligou sem se despedir. Naquela tarde, chorai. Dizer não me transformava numa mulher sem sentimentos. Eu ainda sofria, ainda desejava que Renato encontrasse uma saída, mas comecei a compreender que sentir dor pela dificuldade de alguém não me obrigava a assumir a responsabilidade por ela. Um antigo funcionário chamado Sérgio permaneceu ao lado de Renato, trabalhava na oficina desde a inauguração e conhecia todos os erros que meu filho tentava esconder. Foi ele quem apresentou as condições para continuar ajudando. Renato teria de vender o carro caro que comprara por impulso, precisaria renegociar pessoalmente as dívidas, não poderia mais retirar dinheiro do caixa para viagens ou despesas da casa, também teria de trabalhar todos os dias ao lado dos mecânicos e pedir desculpas aos funcionários pelos salários atrasados. Quando soube, perguntei a Beatriz. Seu pai aceitou. Minha neta soltou um pequeno sorriso. Primeiro, gritou, e depois, colocou o carro à venda. A oficina não se recuperou de uma hora para outra. Renato perdeu alguns clientes. 2 funcionários pediram demissão. O movimento diminuiu, mas o negócio permaneceu aberto. Pela primeira vez, meu filho chegava antes de todos e saía por último. Carla voltou a atender clientes num salão onde havia trabalhado antes de abrir o próprio negócio. Não era a vida que eles haviam planejado, era a vida que podiam sustentar. Eu não sentia prazer ao vê-los cansados. Justiça não era assistir meu filho sofrer, era permitir que ele compreendesse o peso das próprias decisões sem usar minha velhice como escada. Enquanto Renato aprendia a trabalhar, eu comecei a aprender a viver. Dona Célia me convidou para ajudar numa cozinha comunitária ligada à paróquia. No primeiro dia, quase recusei. Já passei a vida inteira perto de panelas. É justamente por isso que precisamos de você, respondeu. A cozinha preparava refeições para idosos que viviam sozinhos e famílias em dificuldade. Havia mulheres da minha idade que chegavam cedo apenas para ter com quem conversar. Algumas haviam sido abandonadas pelos filhos, outras sustentavam adultos que nunca saíam de casa. Uma senhora chamada Lourdes me contou que entregava quase toda a aposentadoria ao filho se ir parar. Ele diz que não precisa mais me visitar. Reconheci em seu medo a mulher que eu havia sido. Presença comprada, não é companhia, falei. Ela começou a chorar. Eu também. Ajudar aquelas mulheres era diferente de salvar Renato. Na cozinha comunitária, ninguém exigia que eu resolvesse tudo, cada pessoa fazia uma parte. Eu ensinava receitas, organizava os mantimentos, servia pratos. Depois voltava para casa levando apenas cansaço. Não culpa. Com os aluguéis protegidos, reformei o banheiro e consertei as infiltrações do telhado. Durante anos,
Adiei essas obras porque sempre aparecia uma emergência de Renato. Também me matriculei num curso de confeitaria. No primeiro dia, fui a aluna mais velha da turma. Uma moça perguntou: "A senhora quer abrir uma doceria?" Ray: "Ainda não sei. Primeiro quero descobrir do que sou capaz quando não estou ocupada cuidando da vida dos outros." Aprendi a fazer bolos decorados, massas mais leves e recheios que nunca havia experimentado. Beatriz me ajudava a assistir às aulas pela internet e fotografava minhas receitas. Foi ela quem sugeriu uma pequena viagem à Aparecida. Eu dizia havia anos que gostaria de ir, mas sempre acontecia alguma coisa na oficina, uma conta, uma reunião e uma crise. Dessa vez, comprei a passagem. Dona Célia foi comigo. Quando entrei na Basílica, senti uma paz difícil de explicar. Não pedi que Renato voltasse a depender de mim, não pedi que tudo fosse como antes. Apenas agradeci por ainda existir tempo para viver de outra maneira. 6 meses se passaram. Renato pagava suas próprias contas. A oficina ainda enfrentava dificuldades, mas já não dependia dos meus depósitos. Ele quase não me procurava. Às vezes, Beatriz levava notícias. Eu sentia saudade, mas não confundia mais saudade com obrigação de correr atrás. Numa manhã de sábado, eu estava na cozinha comunitária preparando arroz quando Dona Célia apareceu na porta. "Helena, tem alguém esperando lá fora." Retirei o avental. Pensei que fosse mais uma pessoa precisando de refeição. Quando saí, encontrei Renato. Estava mais magro, usava uma camisa simples e tinha graxa nas mãos. Não trazia contas, não carregava documentos, também não pediu dinheiro. Segurava apenas uma caixa velha de madeira. Reconheci imediatamente. Ela pertencera a Augusto. Meu filho colocou a caixa sobre a mesa. Encontrei isto no fundo de um armário da oficina. Passei a mão sobre a tampa. Havia uma fotografia antiga presa por baixo da alça. E o véi. Augusto e Renato, ainda criança, sorrindo diante de nossa primeira casa. Olhei para meu filho. "Por que trouxe isso?" Renato respirou fundo. "Porque acho que finalmente entendi o que meu pai tentou me ensinar." Naquele instante, percebi que ele não havia voltado para pedir que eu salvasse a oficina. Havia voltado para falar sobre a mãe que quase perdeu enquanto ainda estava viva. Renato permaneceu de pé diante da mesa, com as mãos sujas de graxa apoiadas sobre a caixa de Augusto. Eu não sabia o que dizer. Durante 6 meses, imaginei muitas vezes como seria vê-lo novamente. Em alguns dias, desejava que aparecesse arrependido. Em outros, temia que voltasse trazendo mais uma cobrança, uma conta ou uma explicação para aquilo que havia feito. Mas Renato estava ali sem documentos, sem pedidos e sem raiva. Abriu a caixa devagar. Dentro havia ferramentas antigas de Augusto, um relógio quebrado e algumas fotografias. Pegou a imagem presa sob a alça. Nela, eu era jovem. Augusto estava ao meu lado, com o braço sobre meus ombros. Renato, ainda menino, sorria entre nós, segurando um carrinho de brinquedo. Meu filho colocou a fotografia diante de mim. Encontrei isto quando estava procurando algumas peças. Passei os dedos sobre o rosto de Augusto. Seu pai guardava tudo. Oisai. Renato puxou uma cadeira, mas não se sentou antes de perguntar: "Posso?" "Assente." Aquilo pareceu pequeno, mas durante anos ele entrava em minha casa, na minha rotina e nas minhas contas, como se não precisasse pedir permissão. Sentou-se. "A oficina está melhor?" Perguntei. "Ainda não está bem." Esperei pelo pedido que costumava vir depois de qualquer dificuldade. Ele não veio. Vendi o carro, continuou. Negociei com os fornecedores. Estou pagando os salários atrasados aos poucos e a energia foi religada depois que paguei uma parte da dívida. Como conseguiu? Renato baixou os olhos. Trabalhando. Não havia ironia em sua voz, apenas cansaço. Sérgio me mostrou todas as coisas que a senhora fazia sem eu perceber. Contas, prazos, fornecedores, impostos. Você percebia? Ele levantou os olhos. Eu sabia que a senhora fazia, só não enxergava quanto custava. Fiquei em silêncio. Renato respirou fundo. Quando a senhora parou de resolver meus problemas,
Achei que tinha me abandonado. Olhei para meu filho. Durante meses, pensei na resposta que daria, caso ele dissesse algo assim. Quando finalmente aconteceu, as palavras vieram sem esforço. Eu apenas parei de abandonar a mim mesma. Ele fechou os olhos por um instante. Ozai, não. Renato, você está começando a saber. Meu filho assentiu. Não tentou se defender. Passei a vida acreditando que seu amor era uma obrigação. Confessou. Se eu precisava, a senhora tinha que aparecer. Se eu errava, a senhora tinha que consertar. Olhou para as próprias mãos. Quando a senhora dizia não, eu sentia raiva. Parecia que estava tirando de mim uma coisa que sempre foi minha. Minha vida nunca foi sua. Agora entendo. Entende mesmo? Ele demorou a responder. Estou tentando. Aquilo me pareceu mais verdadeiro do que uma promessa perfeita. Renato abriu outro compartimento da caixa e retirou uma carta pequena. Meu pai escreveu isto para mim. Reconheci a letra de Augusto. Você já leu. Muitas vezes, ele me entregou. Filho, um homem não amadurece quando alguém resolve tudo por ele. Amadurece quando aprende a carregar o peso das próprias escolhas sem colocar esse peso sobre quem o ama. Minha visão ficou embaçada. Renato continuou. Eu passei anos achando que ele não confiava em mim. Seu pai confiava que você poderia aprender, só não confiava que eu aprenderia enquanto a senhora continuasse me salvando. Dobrei a carta com cuidado. Ele conhecia nós dois. Meu filho começou a chorar. Não era o choro irritado de quem havia perdido acesso ao dinheiro. Era silencioso, envergonhado. Eu quase tirei sua casa, não respondi. Tentei fazer as pessoas acreditarem que a senhora não sabia cuidar da própria vida. Minha garganta apertou. Tentou. E ainda perguntei como era não servir para nada. A frase voltou inteira. A oficina, os funcionários, o olhar das pessoas, minhas mãos pousadas sobre as contas dele. Eu nunca esqueci, falei. Nemu. Renato enxugou o rosto com a manga da camisa. Não vim pedir dinheiro. Esperei. Vim pedir perdão. Durante muito tempo, imaginei que ouvir aquilo apagaria a dor. Não apagou. Perdão não fazia desaparecer as mensagens, a procuração ou a tentativa de declarar-me incapaz, mas também não queria continuar presa ao pior dia de nossa relação. Eu perdoo você porque não quero carregar ódio. Renato levantou os olhos. Isso quer dizer que podemos voltar ao normal. Neguei. O normal quase destruiu nós dois. Ele abaixou a cabeça. Então o que acontece agora? Agora você continua cuidando da sua vida. E nós começamos devagar. A senhora ainda confia em mim. Não como antes. A resposta doeu nele. Mas eu não a suavizei. Confiança não volta porque alguém pediu desculpas. Volta quando as atitudes permanecem depois que a culpa passa. Renato assentiu. Eu aceito. Na semana seguinte, apareceu na cozinha comunitária. Chegou cedo e perguntou o que precisava ser feito. Dona Célia apontou para caixas de verduras. Pode começar descarregando. Ele trabalhou a manhã inteira. Não tentou mandar em ninguém. Não falou sobre a oficina. Não perguntou pelos imóveis. Voltou no sábado seguinte. E no outro, algumas vezes, falhou. Chegou atrasado. Ficou irritado quando eu recusei ajudá-lo com uma dívida. Passou 2 semanas sem aparecer depois de uma discussão, mas retornou sem usar o silêncio como ameaça. Aos poucos, começamos a construir uma relação diferente. Beatriz voltou a frequentar minha casa, ajudava-me nas aulas de confeitaria e ria quando eu não conseguia acompanhar os vídeos no celular. Juntas, fizemos meu primeiro bolo decorado. Ficou torto. Renato comeu 2 fatias. E disse que era o melhor bolo que já havia provado. Está mentindo, respondi. Desta vez, é só para proteger seus sentimentos. Rimos. Foi a primeira vez em muito tempo que um riso entre nós não escondia uma dívida. Numa tarde de domingo, sentamo-nos na varanda. Havia café fresco sobre a mesa e um bolo simples no forno. Crianças brincavam na rua. Minhas samambaias se moviam com o vento. Olhei para minhas mãos. As mesmas mãos que cozinharam, trabalharam, pagaram contas e seguraram minha família durante décadas. Pela primeira vez, estavam descansando. Renato apareceu no portão. Não entrou sem perguntar. Posso passar? Sorri. Pode.
Ele se sentou diante de mim, não trouxe contas, não precisava de favor, veio apenas tomar café. Durante muito tempo, pensei que meu valor estava em tudo que eu fazia pelos outros. Meu filho precisou me humilhar para que eu entendesse uma verdade que deveria ter aprendido antes. Ninguém deixa de ter valor porque envelheceu. E amor nenhum exige que uma pessoa se destrua para manter outra de pé. Naquele dia, parei de resolver a vida do meu filho. Renato finalmente começou a construir a própria vida. Depois de cuidar de todos durante tantos anos, comecei a viver a minha.